Como sou grato a Deus por mais uma manhã, por mais uma oportunidade de abrirmos juntos a palavra de Deus e recebermos da parte dele revelação, receber das suas mãos bênçãos. Por isso convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E o versículo que eu gostaria de ler é o versículo 14. Capítulo 15, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E me chama a atenção, e me chamou a atenção esta frase, este fato ocorrido na filha desse pródigo, desse filho que se perdeu, desse filho que deixou a casa do pai e partiu para uma terra distante, para um país distante, em busca de aventura. E aqui a palavra de Deus diz, depois de ter consumido tudo, depois de ter gasto toda a sua herança, todos os bens que o pai colocou nas suas mãos, depois de ter perdido, depois de ter consumido, aconteceu algo não só para ele, mas para todo o país onde ele estava. Sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Necessidade que ele não conhecia. Necessidades que eram supridas, provisões que o pai dava-lhe. Na casa do pai havia pão, havia fartura, havia administração. Tudo era administrado pelo pai. E havia provisão, havia pão para ele, para os seus filhos e para todos os seus empregados, escravos da casa do pai. Como disse ele, tinha pão com abundância. E aqui eu estou morrendo de fome. Necessidades que ele não conhecia. Mas agora, depois de achar que ele era adulto, que ele saberia conduzir a sua vida, que ele era dono do seu próprio nariz e que ele saberia conduzir as coisas. Quantas vezes achamos que somos maduros, que não precisamos de mais ninguém, que não precisamos da tutela dos nossos pais, que somos adultos e não precisamos de conselho, não precisamos que líderes venham nos dizer o que é que nós precisamos fazer. E este que, com todos os seus bens em mãos, parte para essa terra distante, não é mais o pai que gerencia, que administra, este perde todos os seus bens vivendo dissolutamente. E agora ele vai ter necessidade. E o texto diz, e começou a passar necessidade. E nesta necessidade, ele arruma um trabalho, ele quer levantar recurso para o seu sustento. E vai, segundo a palavra de Deus, cuidar de porcos. E o texto diz que ele tentava matar a sua fome, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha tudo, mas perdendo os seus bens, perdendo o seu dinheiro, os amigos também se foram. Agora não existe mais amigos, ninguém mais lhe dá nada. Aqueles que receberam tanto dele, agora não lhe dão nada. E nem a comida que é dada aos porcos ele pode comer. Passando necessidades, fora da casa do pai, longe do pai, passando necessidades. Há uma frase
conhecida e duas pessoas famosas pronunciaram essas palavras. Há um vazio do tamanho de Deus no coração humano. Ou um outro disse, há um grande buraco no coração humano do tamanho de Deus. Temos no nosso coração um vazio, e um vazio que só pode ser preenchido com Deus. Só a pessoa de Deus, passando necessidades. E a pergunta é, quais são as nossas necessidades? Há uma necessidade de Deus. Ali o filho, as suas provisões, o seu pai sustentava e provia todas as suas necessidades. Mas longe do pai, longe da administração, do cuidado do pai, ele passa a ter necessidade. E mais uma vez a pergunta, quais são as nossas necessidades? O que é que mais o homem precisa? O que é que mais a sociedade está necessitando? O que é que os homens estão precisando? E quando lemos algumas notícias, é comum ouvirmos a frase, tudo isso é falta de Deus. Há uma necessidade, está faltando Deus na vida das pessoas. Há um vazio, há um buraco do tamanho, do formato de Deus. E este vazio, este buraco só pode ser preenchido com Deus. As pessoas estão tentando preencher através de bens materiais. Pessoas estão conseguindo adquirir, acumular, mas está faltando algo, está faltando paz. Eles conseguem, eles conquistam, mas isso não traz paz ao coração do homem. Quantas pessoas tiveram grandes conquistas, mas morreram tristes, frustradas, porque morreram sem preencher este vazio que só preenche com a pessoa de Deus. A minha pergunta a você nesta manhã, quais são as suas necessidades? Qual é a sua maior necessidade? A nossa maior necessidade, talvez você não entenda isso ainda, mas a tua maior necessidade, a minha maior necessidade é a necessidade de Deus. É preencher este vazio em forma e do tamanho de Deus. Não adianta. Outras coisas não vão preencher o vazio. A nossa vida não terá significado se Deus não preencher este vazio. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a nos enchermos do Espírito Santo, a sermos cheios de Deus, a encher os nossos corações com a presença, com a palavra e com a ação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que esta necessidade, essa maior necessidade, seja preenchida. Que o seu coração se abra, que você abra as portas do teu coração para que Deus venha e para que Ele venha encher, para que Ele venha preencher este vazio que porventura exista ainda em seu coração. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.